Atos 19, versículo 5, está escrito assim: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Olha só. Vou ler mais uma vez o versículo 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Você crê que isso realmente aconteceu? E você crê que do mesmo jeito que essa turma que ouviu, foi batizado, depois Paulo impôs as mãos, eles foram cheios do Espírito Santo, você crê que o mesmo Espírito Santo que encheu eles vai te encher também? Eu não sou Paulo, mas eu vou impor as mãos sobre você hoje, e você vai ser cheio do Espírito Santo também. Você crê que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento, e vamos lá para o Senhor e para a sua palavra. A melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, aplaudindo, glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Então agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que o domínio do Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí caneta e papel, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem, a palavra de Deus nos fala muito a respeito da imposição de mãos, não é? E aqui nós vemos um dos meios pelo qual alguém é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo faz o que quer do jeito que ele quer, ele é Deus, não é? Nós vemos através da oração, nós vemos aqui, acabamos de ir a respeito da imposição de mãos. No Antigo Testamento, nós encontramos a imposição de mãos, por exemplo, para delegar bênção, para impor bênção, para transmitir uma bênção. Vá comigo lá em Gênesis 48, nós vamos passear em alguns textos, e aí se você for rápido de endereço, vá acompanhando, não é? Se não for tão rápido, vá anotando tudo, e depois em casa com calma você confere, anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem obrigação de conhecer a palavra de Deus. Gênesis 48, eu vou ler o versículo 14, encontre aí, deixa eu só fazer um resumo rápido. Aqui Jacó, Israel já tinha ido para o Egito, já estavam lá assentados, todos lá na terra de Gósen. Ele vai chegando ao final da vida e ele chama os filhos. E aqui, no caso, ele vai na casa de José e vai chamar os filhos de José, netos dele. E olha o que ele faz. Encontrou? Gênesis 48, 14. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que ainda era o menor, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente. Ele também era profeta, ainda que Manassés era o primogênito. Então ele vai impor as mãos aqui, só que ele impõe a mão colocando o menor como se fosse primogênito. Deus está guiando ele para fazer com os filhos de José o que o próprio Deus fez com José. Embora o filho mais velho, primogênito de Israel, fosse Rúben, vai nos dizer o livro de Crônicas que a primogenitura ficou com José. José, na época dele, era o menor, não é? Mas ficou com ele, e aqui ele impõe as mãos de Israel para delegar bênção sobre os filhos de José. Nós encontramos ainda no Antigo Testamento um outro exemplo agora de imposição de mãos. Vá comigo em Números 8. Agora, nesse exemplo que vamos ver de imposição de mãos, é para a expiação da culpa, a expiação do pecado. Números 8, versículo de número 12. Deus estabeleceu aqui a maneira como deveriam ser feitos os sacrifícios, a liturgia. E aí olha o que Deus vai falar. Encontrou Números 8, versículo de número 12, está escrito assim: e os levitas porão as suas mãos
sobre a cabeça dos novilhos. Então, sacrifica tu um para expiação do pecado e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Tanto aqui, se você ler, por exemplo, Levítico capítulo 1, que fala do holocausto, se ler Levítico 16, versículo 21, né? No caso de Levítico 1, é quando era o sacrifício pelo pecador, tinha que impor as mãos, e aqui a imposição de mão vai representar a transferência de culpa. O pecador está transferindo a sua culpa para o animal inocente, através da imposição de mão. Tanto aqui em Levítico 1, Levítico 16 e aqui em Números capítulo 8. Então, lá no exemplo de Gênesis, né, a imposição de mãos era para transmitir a bênção, impor a mão e abençoar. Nesse caso aqui, a imposição de mão é para transferir a culpa, Mas nós encontramos ainda na Bíblia outros exemplos de imposição de mãos. Por exemplo, era comum ao Senhor Jesus impor as mãos para curar enfermos. Vá comigo em Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 40. Lucas 4, versículo 40. Ele impunha as mãos para curar os enfermos. Lucas 4, 40, está escrito assim, ó. E ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças o traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Então o Senhor Jesus impunha as mãos para curar. Impunha as mãos e orava, liberava uma palavra. Marcos capítulo 6, versículo 5, vamos ver um outro exemplo disso, não é? Outra situação, mas que fala a mesma coisa. Marcos capítulo 6, capítulo 6, versículo 5 diz assim: e não podia fazer ali obras maravilhosas, parte final do versículo, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então, o Senhor Jesus impunha as mãos sobre os enfermos para o curar. Certa feita, não é, ele estava vindo do outro lado do mar da Galileia, para Cafarnaum. Um pai desesperado, porque tinha uma filha única que estava doente à beira da morte, vai lá à praia se encontrar com Jesus e vai dizer a ele: mestre, a minha filha está moribunda, venha comigo, não impõe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Esse pai desesperado é Jairo, que era o líder da sinagoga, que outrora sequer acreditava no Senhor, mas na hora do desespero, ele lembrou foi de Jesus. E ele foi lá, medicina não deu jeito, remédio não deu jeito, nada resolveu a situação da filha dele, que piorava cada vez mais. Estava à beira da morte, ele foi a Jesus. Ele chama: Senhor, vem à minha casa, impõe as mãos sobre ela. Por quê? Porque já era conhecido que o Senhor Jesus impunha as mãos e as enfermidades saíam. E aí, quando Jesus está indo, dali a pouco ele para e pergunta: quem me tocou? E os discípulos dizem: como assim, mestre? Todo mundo está te tocando? A multidão te aperta, te espreme, como é que o senhor pode perguntar quem me tocou? E ele falou: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E uma mulher, assim meio envergonhada: fui eu, Senhor. Há 12 anos eu padeço de um fluxo de sangue, mas eu creio que se tão somente tocasse a orla da sua veste, a barra, né, lá embaixo, eu seria curado. E fui. Aí Jesus disse para ela: vai em paz, a tua fé te salvou. Quando ele está falando, chega alguém da casa de Jairo dizendo: não importune mais o mestre, sua filha já está morta, já morreu. O desespero toma conta daquele homem, as lágrimas vêm, afinal de contas era a única filha, uma criança de 12 anos de idade. O desespero toma conta, as lágrimas chegam, mas Jesus diz: não temas, crê somente. Jesus vai com aquele homem em casa. Quando chegam lá, nos diz Marcos capítulo 5, versículo 41, Jesus entrou no quarto, impôs a mão sobre a menina e disse: menina, a ti te digo, te levanta. E a menina que estava morta ressuscitou, porque a mão do Senhor é poderosa. Ele usava a imposição de mãos para trazer cura das enfermidades. E nós vemos isso acontecendo com o Senhor Jesus, e vemos ele mesmo dando ordem aos discípulos. Marcos 16, vai lá comigo, olha o que o próprio Senhor Jesus vai dizer, leia comigo, Marcos 16, o próprio Senhor Jesus diz o seguinte, vou ler os versículos 17 e 18, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios,
falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Olha só que coisa tremenda. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E o que o Senhor Jesus fez, os discípulos também vão fazer, porque entenderam, não é, a importância, a seriedade da imposição de mãos. Mas a imposição de mãos, além de transmitir bênção, não é? No contexto do Antigo Testamento, transferência de culpa, hoje não mais, porque Jesus já morreu por nós, né? Ele fez um único sacrifício por todos os nossos pecados, por isso que ele não apresenta mais sacrifício de animal. No Novo Testamento, Jesus impõe as mãos sobre os enfermos e os cura. Mas a Escritura mostra ainda também a imposição de mãos para delegar autoridade. Vá comigo lá no livro de Números, capítulo 27. Olha o que o próprio Deus vai dizer a Moisés. Números 27, nós vamos ler a partir do versículo 18. Olha o que o próprio Deus fala com Moisés. Moisés já estava velhinho, Deus já havia dito a ele que ele não iria entrar na terra prometida, e Deus manda ele fazer o seguinte. Números 27, melhor dizendo, versículo 18, está escrito assim: então, disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória. Se você tiver uma caneta, grife aí a palavra glória, e escreva do lado autoridade, porque é disso que Deus está falando. O que Deus está dizendo é: a autoridade que eu entreguei a você, você vai agora transferir, vai agora delegar para Josué, não é? Você vai vir até aqui, mas a minha obra não vai parar em você, a minha obra vai continuar. E para continuar, o próximo líder tem que ter autoridade também. Continuando a leitura, versículo 20. E põe sobre ele da tua glória, da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito, sairão. E conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Mas lá na frente, em Deuteronômio 34, quando Moisés morre de fato, o texto vai dizer, não é, que quando deste momento aqui, o Espírito do Senhor já veio sobre Josué. A autoridade que estava sobre a vida de Moisés foi delegada para a vida de Josué. Diga para a pessoa que está do teu lado: o Senhor quer te dar autoridade também, viu? O Senhor quer te dar autoridade para você exercê-la. O Senhor quer te dar autoridade para você chegar lá na tua casa, impor as mãos e profetizar a bênção do Senhor. Para você entrar lá no teu trabalho e profetizar a bênção de Deus no teu trabalho, na tua atividade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essa autoridade delegada também era, não é, realizada, também era feita pela igreja do Novo Testamento. Vai lá comigo em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. A igreja vai crescer, não é? Muita gente vem, e aí os 12 apóstolos já não dão mais conta de cuidar de tanta gente, é muita gente. E aí eles vão falar ao povo: olha, escolham aí 7 homens, 7. E vão escolher esses 7 homens. E depois, né, eu vou ler a partir do versículo 3. Encontrou Atos 6, 3? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no mistério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Estão delegando autoridade espiritual para que estes 7, né, servissem. Se você quiser anotar, a palavra diácono significa servo.
aquele que serve, né? O próprio Senhor Jesus disse, Marcos 10:45, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mas para servir tem que ter autoridade espiritual, porque o mundo aí fora, ninguém quer servir ninguém, é verdade ou não é? Quer ser servido, quer ser servido. Quer ser servido, mas Jesus deixou claro, no mundo aí fora os governantes, são servidos, no meu reino não é assim não, quer ser grande no meu reino, sirva a todos, sirva, seja servo. Então, para cooperar na obra do Senhor era necessário receber essa autoridade espiritual. Em Atos 13, vá comigo agora no capítulo 13, o Espírito Santo vai confirmar mais uma vez essa palavra. Atos 13, eu vou ler o versículo 1 a 3, que diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Disse quem, minha gente? O que está escrito aí? Quem foi que falou? Disse o... Você encontrou o texto? Você está lendo meus textos que eu? Atos 3, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai em Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram, delegaram mais uma vez sobre ele. Paulo já sabia o que era isso. Se você ler o capítulo 9, quando ele tem um encontro com Jesus, ele fica cego, durante 3 dias ele não enxerga nada, ele vai para Damasco, ele tem um encontro, Jesus tem um encontro com ele, e lá em Damasco o Senhor fala: Ananias, vai lá, impõe as mãos sobre ele, ora por ele, e o Ananias vai dizer: não, Senhor, isso aí é um assassino, isso aí é perseguidor de crente, ele manda prender, ele manda açoitar, ele tortura, ele manda matar. Aí o Senhor Jesus vai dizer para Ananias: ele é para mim um vaso escolhido. Vai lá, ele vai ver o quanto ele vai padecer por amor do meu nome. Ele é um vaso escolhido para anunciar a minha palavra, para os gentios, para as nações, para todos. Vai lá e impõe as mãos sobre ele. E o Ananias vai. E aí o Ananias diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho de Damasco, me mandou vir aqui para impor as mãos e orar sobre você, para que você seja curado e torne a ver. E o texto diz, em Atos 9:17, que impôs as mãos sobre ele, as escamas caíram, os olhos se abriram, ele voltou a enxergar e ele foi cheio do Espírito Santo. Diga para a pessoa que está ao teu lado: o Espírito Santo também quer te encher. O Espírito Santo também quer te encher. Essa questão da imposição de mãos é tão séria que Paulo vai dizer a Timóteo, se você quiser anotar aí, 1 Timóteo 5:22, não imponhas precipitadamente as mãos sobre ninguém, não imponhas precipitadamente, para delegar autoridade espiritual, autoridade para cooperar na obra do Senhor, não pode ser a qualquer um, não pode ser. Se você ler a primeira carta no capítulo 3, Paulo vai explicando as características de alguém que deseja cooperar na obra do Senhor, na casa de Deus. Ele vai trazendo diversas características. E ele deixa claro: examina primeiro e vê se a pessoa tem todas essas características. Se tiver, aí sim, você impõe a mão, delega autoridade. Nós aqui na Paz e Vida fazemos assim, de anos, décadas até hoje. Quando um diácono vai ser consagrado, um evangelista, presbítero, um pastor, é sempre lá na nossa sede, numa reunião geral de obreiros, e aí aqueles que vão ser consagrados se ajoelham diante da igreja, e aí vem, se tiver, o pastor João Ribe ou o pastor Neilton Rocha, e nós, pastores, impomos as mãos, delegando essa autoridade espiritual. Há coisas, preste atenção, alguns tipos de imposição de mãos, todos podem fazer. Por exemplo, impor a mão delegando bênção, você tem autoridade para isso. Delegue bênção sobre o teu filho, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, você tem autoridade para isso, Delegue, ore, você tem também, impõe a mão sobre o enfermo, ore com fé, porque Jesus falou: os sinais seguirão aos que crerem. Agora, autoridade espiritual só delega quem tem, no sentido ministerial da palavra. Como é que alguém que não tem uma autoridade ministerial, espiritual, vai delegar a outro? É disso que Paulo está falando a Timóteo. Timóteo era pastor.
Timóteo não era só membro da igreja de Éfeso, ele era pastor, ele tinha autoridade espiritual. E nós encontramos aqui na Bíblia, além de imposição de mãos para bênção, no Antigo Testamento para expiação do pecado, encontramos imposição de mãos para a cura dos enfermos, encontramos imposição de mãos para delegar autoridade, encontramos também mais um tipo, imposição de mãos para que a pessoa fosse batizada e revestida pelo poder de Deus. Este mesmo Timóteo que Paulo fala, ele vai dizer o seguinte, vá comigo lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Timóteo recebeu, não é, essa unção, essa autoridade, através da imposição de mãos. Aqui, em 1 Timóteo 4,14, fala do presbitério. Leia comigo, 1 Timóteo 4,14. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Do presbitério. Então impuseram as mãos sobre ele. Ele recebeu não só autoridade espiritual, ele recebeu também poder do Senhor. Não é? Na segunda carta, vá comigo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, olha o que diz aqui o texto. Deixa eu ler. Capítulo 1, versículo de número 6 e 7, está escrito assim: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Por que Paulo está dizendo isso aqui, minha gente? Presta atenção. Timóteo estava numa cidade, que era Éfeso, pregar o evangelho lá, o negócio não era moleza não, que a cidade tinha o templo da deusa Diana, tinha sindicato de fabricantes, de ourives, de artífices, para a fabricação de imagens de escultura, fosse da deusa Diana, fosse do templo. O templo dessa deusa Diana, nesse templo aqui, é uma das 7 maravilhas do mundo. Um templo gigantesco de colunas de mármore, uma construção esplêndida. E na cidade de Éfeso, nessa época aqui, já tinha mais de 300 mil habitantes. É uma cidade gigante, mergulhada na idolatria, mergulhada na feitiçaria, na bruxaria, não é? Tomada por Satanás, mas Timóteo está lá pregando o evangelho, levando a luz de Jesus, só que as lutas não eram fáceis, a luta era grande, era difícil. Paulo vai dizer, não despreza não, meu filho, eu impus as mãos sobre você. Aí no versículo 7 ele diz assim, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. Se você tiver uma caneta, grife fortaleza, escreva aí poder, que é disso que está falando. Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder. Querido, as lutas vão vir, as dificuldades vão vir, mas o poder de Deus também virá sobre a tua vida, para te fortalecer e te revestir. E hoje nós vamos orar, eu vou impor as mãos sobre você, e o Espírito Santo virá e te revestirá, e o poder de Deus virá sobre a tua vida, e toda luta que se levantar, vai ser um testemunho que você vai contar, para glorificar o nome do Senhor. Quem entendeu, diga glória a Deus. Nós precisamos desse revestimento de poder. Não é? A igreja aqui entendia isso. Atos 8, vai lá comigo. No tempo aqui da igreja primitiva, eles faziam isso. Atos 8, Filipe vai a Samaria, prega o evangelho. Através de Filipe, Deus cura enfermos. O Senhor, não é? Através de Filipe, expulsa demônios. Quando as notícias chegam a Jerusalém, a igreja de Jerusalém envia lá a Samaria 2 apóstolos, o Pedro e o João. Você encontrou Atos 8? Vamos ler o que eles foram fazer lá. Atos 8, vou ler a partir do versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Se você tiver uma caneta, puder, foram revestidos de poder, e esse mesmo revestimento virá hoje sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Mas note que quem está impondo as mãos tem autoridade espiritual. Quem está impondo as mãos é revestido pelo poder de Deus. Não é um lá de Samaria que acabou de receber a palavra e foi batizado, novo convertido. Não, é quem tem autoridade, é quem tem poder de Deus. Nós encontramos ainda, não só aqui em Atos capítulo 8, mas vá agora comigo em Atos 19, onde nós começamos a mensagem. Atos 19, eu vou ler a partir do versículo de número 1, que diz assim:
E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes, então: em que sois batizados, então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. Paulo olha para esses, ele olha e vê, esses aqui é gente de Deus, não é? É gente de Deus. Ele vai perguntar: vocês já foram revestidos pelo Espírito Santo? E aí eles: mas nós nem ouvimos falar que tem Espírito Santo, nem ouvimos. Amados, quando a pessoa crê, ela recebe Jesus, o Espírito Santo vem habitar nela. Então, uma coisa é receber o Senhor Jesus e ter aqui o Espírito Santo. Outra coisa é ser revestido pelo Espírito Santo. Está cheio de gente que crê em Jesus, até batizou nas águas, mas ainda não é revestida pelo poder de Deus, não é revestido pelo Espírito Santo. Se você crê hoje, ele vai te revestir, hoje ele vai te batizar, hoje o poder dele virá sobre a tua vida. Quando Paulo diz isso, né? Eles ouviram, versículo 5, quando começamos a mensagem. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, primeiro batiza nas águas, né? Depois, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Ah, querido, eu vou impor as mãos sobre você e você vai falar novas línguas e vai profetizar e o poder de Deus vai vir sobre a tua vida e vai te encher e vai te revestir e você vai estar de pé na presença do Todo-Poderoso e não vai ter luta, problema, dificuldade que te faça recuar, porque a glória dele vai estar sobre a tua vida. Quem entendeu, diga glória a Deus. O Senhor quer uma igreja ungida, o Senhor quer uma igreja revestida, o Senhor quer uma igreja que tem discernimento espiritual, o Senhor quer uma igreja que tem temor, o Senhor quer uma igreja que ama a presença dEle e quer se encher a cada dia mais pela glória dEle. E eu pergunto, quem quer isso? Diga glória a Deus. Você quer? O Senhor vai te encher e te ungir hoje. Se coloque de pé. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Eu vou impor as mãos sobre você, só eu aqui, só eu vou impor as mãos sobre você. Eu que vou impor as mãos sobre você. Eu vou orar por você. Eu vou te ungir com azeite, se você quiser. Amém? A palavra de Deus deixa claro que não é nem por força, nem por violência. É pelo agir do Espírito. Não é? Esses dias eu estava dizendo aqui, comparando o cristão com o pneu de carro, não é? O pneu de carro tem que estar sempre calibrando. Já reparou? À medida que vai andando, vai esvaziando. Vai andando, vai esvaziando. Então tem que estar sempre calibrando. Porque senão o pneu murcha. E não dá mais para andar. Do mesmo jeito é o cristão. Tem que estar sempre se enchendo do Espírito Santo. Sempre se enchendo. Senão o peso das coisas é grande. O que suporta o peso do carro, seja do carro em si, de quem ocupa, da bagagem, são os pneus. Do mesmo jeito, os problemas da vida, as lutas, as dificuldades trazem peso sobre nós. É ou não é? Não é por acaso que Jesus diz, né? Quem está cansado, sobrecarregado, vem a mim que eu vos aliviarei. Ah, querido, o Espírito Santo quer te encher, para você estar forte, para você estar firme. O Senhor tem para você fardo leve e Ele vai derramar poder sobre a tua vida hoje. Ele não quer ver só frequentadores de culto. Ele não quer ver gente que só vai à igreja de vez em quando. Não, Ele quer ver uma igreja cheia do seu poder e da sua glória. Ele quer ver o mesmo que Ele operou no passado, Ele quer operar hoje. Aqui em Atos 19, versículo 11, o texto vai dizer que Deus, pelas mãos de Paulo, operava maravilhas extraordinárias. Deus quer operar maravilhas na tua vida, na tua casa. Amém? Eu vou orar, impor as mãos sobre você e vou te ungir. E vou ungir as tuas mãos também. Você vai impor as mãos na tua família, na tua casa, no teu trabalho. O Senhor vai operar maravilhas na tua vida. E hoje, se você crer, Ele já vai te revestir de poder. Amém? E Ele vai fazer além do que você pediu ou pensou. Hoje, na reunião da manhã, até cura o Senhor realizou. Até cura. Teve uma irmã contando o testemunho, pastor, há 2 anos, quando eu tive Covid, eu não tinha mais fôlego, não é? Sempre vi um cansaço no pulmão, senhora já, a irmã Ivonete, né? Vi um cansaço no pulmão, não tinha tanto fôlego assim. Ele falou, pastor, na hora que o senhor falou para glorificar,
Pastor, o Espírito Santo me tocou e me curou, eu comecei a dar glória, eu não sabia de nada, né? Ela glorificando, eu não sabia. Depois terminou a oração que ela veio contar o testemunho. Querido, o Senhor quer operar maravilhas na tua vida. O Senhor está aqui e Ele quer derramar poder sobre a tua vida. Nós vamos orar.